Fala galera, hoje vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre MVVM, né? É um vídeo que eu estou dando sequência aqui hoje, porque eu falei num vídeo anterior sobre MVP, né? Quero falar um pouquinho aqui sobre MVVM e em seguida eu quero falar um pouquinho sobre a diferença entre um e o outro, né? Então, como a gente já tinha falado, né? O MVP ele trabalha com, com interfaces, né? Então, para cada a comunicação entre a view, né? Aqui, ó, a view a comunicação entre a view e o presenter, ela se dá através de interfaces, né? Então, um não conhece o outro diretamente, mas eles se conhecem, né? Eles conhecem a interface um do outro, tá? Então, é basicamente assim que funciona a comunicação aqui entre a view e o presenter. A grande diferença do view model, tá? É que o view model, a view conhece a view model diretamente, tá? A gente trabalha normalmente com injeção de dependências, então a gente vai ter lá uma instância da view, mas a view model não conhece a view de forma alguma, tá? Isso é muito bacana, isso facilita muito nos testes unitários, porque uma vez que você não conhece a view, você não precisa mocar isso na hora de fazer os testes, tá? Como é que isso acontece, né? Porque imagina que a gente tem a view, né? E a gente tem aqui a nossa view model. Então a view, ela conhece, né? Ela conhece a nossa view model, mas a nossa view model não conhece a view. Então vamos imaginar que aqui para frente a gente tem uma camada de rede, né? E aí a gente pode ser repositories, pode ser, enfim, pode ter os cases aqui também, tudo mais. Mas imagina que a gente tem aqui, né, uma chamada, aí a gente fica aguardando isso de forma assíncrona e a gente vai ter uma resposta. E, se a view model não conhece a view, como é que a gente vai notificar, né, a view para que ela seja atualizada, né? Aqui no presenter, né? O presenter, no caso aqui, no MVP, né? Eu conheço aqui dentro, eu tenho uma instância do presenter, né? Da interface do presenter, e dentro do presenter eu tenho uma instância da interface da view, e aí eu consigo chamar, né, esse cara, eu consigo chamar e a view tem que implementar tudo que está escrito, né, dentro dessa interface, desse contrato. Então eu consigo chamar diretamente aqui uma função da view e falar para ela, se atualize, né? Aqui dentro do view model não é feito dessa forma, tá? Contando um pouquinho da história, né? Na verdade o view model ele foi pensado para funcionar com Windows Forms, se eu não me engano. E eu sei que é um padrão criado ali pelos profissionais da Microsoft. E como é que eles pensaram esse cara aqui, né? Na realidade, aqui a gente tem uma notificação, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha. Eu queria pôr uma setinha sem... Uma setinha pontilhada. Bom, enfim, não sei como fazer isso, mas imagina o seguinte, tá? A gente envia uma notificação, né, para a view, para ela se atualizar. E como é que é feita essa notificação? Na verdade, a gente vai ter aqui dentro da view model um objeto observável, né? E a gente vai ficar observando alterações nesse objeto. Então a gente tem aqui, por exemplo,
um objeto chamado, vamos supor que essa daqui seja a nossa home view state, tá? Essa aqui é a nossa home view, beleza? E aí, esse cara aqui, ele fica observando alterações, como se fosse um listener, tá? Isso aqui é um listener. E ela fica observando alterações chamadas, né, para que esse listener aqui seja executado. Então, o que acontece? Quando há uma alteração nesse objeto HomeViewState, ela é notificada e ela segue com a atualização. Então, cara, é basicamente essa a diferença, tá? Aqui a gente teria um HomeViewState, dentro da view a gente chama um método e aí ele seria atualizado. Aqui nesse caso não, aqui nesse caso a gente tem um caminho, uma notificação. Imagina que você fica observando, né? Você tem um método que você consegue observá-lo, ou seja, você vai ficar vendo de tempos em tempos quando ele foi atualizado ou não, tá? Então é basicamente isso, tá? Isso aqui é um padrão arquitetural bem legal, muito simples e é muito útil, né? Porque facilita bastante. Eu, particularmente, não vejo, assim, o MVVM é uma evolução do MVP, tá? Eu, particularmente, não vejo, assim, prós, né, do MVVM sobre o MVP. Facilidade para escrever teste unitário, tá? E menor acoplamento. Porém, aqui, se você não tomar muito cuidado na sua implementação, pode ser que o código fique um pouco mais chato de leitura, né? É um código menos legível, menos fácil de ler, né? E aqui no MVP você consegue ter um código mais legível, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma coisa de opinião mesmo, não posso te dizer que isso é verdade, mas de fato, para mim, essa é a grande vantagem do MVP, é a facilidade de leitura, e do MVVM é o baixo acoplamento, né? Aliás, aqui tem uma outra opção que é o MVC, né? Model View Controller. E aqui sim existia um autoacoplamento, porque um conhecia o outro diretamente, né? Aqui não, aqui eles se conhecem através de interfaces, né? Que são contratos. Então eles conhecem somente através de interface, né? Através desse contrato. E aqui não. No MVC, então através de contratos. E aqui não. Opa, ficou com uma setinha para os dois lados aqui. Mas enfim, vocês entenderam que aqui não tem seta. Então aqui a view conhece o presenter através da sua interface e o presenter conhece sua view através de uma interface. Aqui era direto, né? Isso aqui era realmente mais difícil de trabalhar, de você implementar, de você testar, porque havia dependência direta. Aqui existe dependência via interface, ou seja, foi usado aqui uma inversão de dependências, né? E aqui a dependência somente da view, do view model dentro da view, né? No view model em si, não conhece, não tem acesso a nada da view, tá? Ela realmente não tem acesso a nada. Então, hoje, esse aqui é um padrão arquitetural amplamente, né, utilizado no mundo mobile. É um padrão arquitetural muito importante você conhecer e você entender essa diferença e essas vantagens e desvantagens. Muito provavelmente isso vai ser perguntado, né, em entrevistas. E, enfim, espero ter ajudado um pouquinho aí vocês a entenderem essa grande diferença entre esses padrões arquiteturais e suas vantagens e desvantagens. Beleza? É isso. Valeu, gente.